Oi, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem? Nós vamos dar seguimento agora à análise de A Escrava, né? No nosso último encontro, nós conversamos sobre a escrava numa perspectiva do gênero textual, né? O gênero literário. ah, é um gênero narrativo, né, e que nós chamamos de conto. E aí nós conversamos, eu até vou ah, mostrar para vocês aqui, só para retomarmos, né? Nós conversamos sobre o gênero conto, e aí nós vimos que o gênero conto é um gênero narrativo, né? Então tem os elementos narrador, personagem, enredo, tempo, espaço, tipos de discurso. Na aula passada eu conceituei, né? E aí eu expliquei, tá aí a explicação que eu dei, né, gente? Eu vou postar isso para vocês. Depois nós falamos da estrutura também, né? Da estrutura do gênero narrativo, na verdade, né? Não é só do conto. E lembrando que essa é uma estrutura mais tradicional, né, gente? Não necessariamente todos os contos terão essa estrutura. Eu parti de uma estrutura tradicional e aí nós comentamos a escrava, né? Um ponto importante que talvez a gente não tenha conversado sobre isso é o conceito de verossimilhança. Eu acho que eu não falei isso no encontro passado, né? E é um conceito importante para o enredo, para as narrativas, né? É um conceito importante. A verossimilhança, ela diz respeito à organização lógica dos fatos dentro de uma história, né? Lembrando que história e enredo não são exatamente a mesma coisa. Enredo é a forma como se conta a história, né? É a disposição das ações, digamos assim, no tempo, né? Aí nós estamos falando de enredo, tá certo? E a história foi o que aconteceu exatamente, tá bom? Nós falamos sobre esses elementos, nós falamos sobre esses elementos em A Escrava, então agora vamos conversar um pouco sobre o romantismo, não é? Por quê? Porque A Escrava é um conto romântico, não é isso? A Escrava é um conto que foi publicado um ano antes da abolição e ele se insere na estética romântica. Então, vamos dar uma olhadinha em algumas partes do conto, só para nós exemplificarmos, trazermos para cá algumas características da estética romântica. Lembrando, né, gente, que vocês estão estudando a estética romântica. A estética romântica no Brasil começa em 1836 com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades. Esse contexto, né? Esse contexto é um contexto de independência, né? De busca de independência, influenciado pela Revolução Francesa e os seus pilares de liberdade, igualdade e fraternidade. Pilares esses que, embora ascendam com a ascensão da burguesia, nós sabemos que também não exatamente se configuram no século XIX, nem tampouco no XX ou no XXI, né, gente? Então, a estética romântica é uma estética é a estética da idealização, é a estética da fuga da realidade, é a estética do escapismo.
seja o escapismo no tempo, e aí o romantismo volta ao passado. O romantismo é uma estética medievalista na Europa, mas a gente tem também aqui no Brasil características desse medievalismo, né? Como, por exemplo, a perspectiva do herói, né? De termos um herói nacional, certo? É, o nosso passado não coincide com o passado europeu, então nós buscamos outros heróis. Mas a ideia de honra, de virtude, de nobreza, esses conceitos, eles vão aparecer também na no nosso romantismo, tá? E como o espírito é aí um espírito, digamos, nacionalista, que na primeira geração da poesia é um nacionalismo ufanista, né? Um nacionalismo totalmente idealizado, mas ao longo do romantismo, não só na poesia como na prosa, nacionalismo é uma característica importante, né? É olhar para o Brasil, refletir sobre quem somos, sobre a nossa formação, sobre o nosso projeto de nação, né? Um projeto de nação está nascendo no romantismo, tá? E a Maria Firmina dos Reis, ela se insere em todo esse contexto, né? Embora a Escrava seja uma obra vai ser publicada mais para o final do século, né? Ela está inserida aí nesse contexto também de, digamos, de descoberta do Brasil, de falar sobre nós, não é isso? E aí, nesse contexto, uma característica muito importante que aparece no conto é a exaltação da natureza brasileira, tá? Eu até coloquei bucolismo aí, porque isso já ocorre, não é igual, tá, gente? Mas isso já ocorre no arcadismo. No arcadismo brasileiro, a gente já tem essa exaltação à natureza, né? E uma exaltação à natureza brasileira. Se você lê Cláudio Manuel da Costa, os poemas de Cláudio Manuel da Costa nos remetem às montanhas, né? A Minas, né? Faz essa referência à natureza brasileira, né? Também aparece natureza em Tomás Antônio Gonzaga. Só que uma diferença, gente, é que a natureza no arcadismo, ela é cenário, ela é um pano de fundo, né? O pastor, ele, ele está nessa ambiência da natureza, né? Trazendo todos aqueles conceitos, né, que nós aprendemos ano passado, para essa ambiência bucólica, campestre, né, que faz inclusive referência à antiguidade, não é isso? Aqui não, aqui é diferente. No romantismo, a natureza ela se mistura à nossa humanidade, ela se mistura à nossa subjetividade, tá? A natureza ela fala sobre nós também. Mesmo essa natureza, mesmo que eu pense, que eu acredite que essa natureza é só o cenário do Brasil, né? No romantismo não é só isso. No romantismo está se falando de natureza e está se falando também do nosso eu, do nosso íntimo, né? Lembrando que o romantismo é uma estética extremamente subjetiva, intimista, centrada no eu, tá? Então eu trouxe como exemplos do conto A Escrava, né? Logo no início do conto, a, a narradora, a narradora anônima, lembra, gente, que tem uma narradora anônima, uma mulher
da elite brasileira do século XIX, que está numa festa de elite também, discutindo como o narrador, o primeiro narrador de A Escrava diz, essas pessoas estavam reunidas, muitas pessoas distintas, reunidas, distintas e bem colocadas na sociedade, conversando sobre assuntos mais ou menos interessantes. Ou seja, isso é irônico, né? Assuntos nem um pouco interessantes, né, gente? E nesse momento, a narradora, a outra narradora, a gente falou aqui na aula passada, né, gente, que a gente tem uma narrativa dentro de uma narrativa que está dentro de uma narrativa, tá certo? E prestar atenção que essas narrativas são feitas por mulheres, e mulheres do século XIX, mulheres no século XIX, tá? Bom, só que essa mulher branca, ela, que é essa mulher da elite, ela não tem nome. Em nenhum momento no conto aparece o nome dessa mulher, né? Ela é anônima. Essa mulher anônima, ela vai começar a contar uma história, né, em que aparece uma mulher escravizada, a Joana. Essa sim tem nome. Essa é uma mulher negra e essa tem nome. É Joana, não é isso? Bom, e aí, quando ela está começando a contar a história da Joana, né, que é uma escrava, que está fugindo do seu dono, que já perdeu 2 filhos, que já foi enganada, né, sua família foi enganada, porque ela deu todo o dinheiro, a família dela deu todo o dinheiro que tinha para o senhor em troca de uma carta de alforria. No entanto, essa carta não existia e o dinheiro que ela conseguiu arrecadar, né, ela perdeu e não teve a liberdade. Com isso, ela fica, de acordo com o narrador, ela entra em desequilíbrio emocional, em desequilíbrio mental, né? E a narradora anônima começa a contar a história, então, dessa mulher, né? Quando ela começa a contar, a ambiência, né, já é a natureza brasileira. Gente, o primeiro narrador está lá naquela festa, né? Tá certo? Mas a narradora anônima, quando começa a contar a história, aí o ambiente já é outro. E aí é a natureza brasileira. Eu trouxe alguns trechos aqui para vocês. Observem todas as características românticas que a gente comentou em sala de aula e aqui também na aula passada. Observe que elas se misturam aqui, né, gente? Eu estou tentando chamar a atenção para a natureza, para a exaltação da natureza, mas observe também a subjetividade, a presença da função emotiva da linguagem, o exagero, o tom dramático, a idealização, tudo isso aí você pode perceber nessa passagem. Eu cismava embevecida na beleza natural das alterosas palmeiras, que se curvavam gemebundas ao sopro do vento que gemia na costa. Se a gente for parar e prestar atenção no vocabulário, né, é um vocabulário que nos remete à natureza, palmeiras, é, costa, vento, embaixo. E o sol, dardejando seus raios multicolores, pendia para o ocaso em rápida carreira. Então, a referência ao sol, aos raios, às cores dos raios, ao próprio ocaso, né? Enfim, há toda uma seleção vocabular aqui que nos permite imaginar como é esse ambiente natural no século XIX no Brasil, certo, gente? Observe que também ela vai trazer, como eu disse há pouco, né, as outras características. Observe o tom dramático. Como é que observa esse tom dramático, gente? Observe as metáforas, observe as hipérboles, né? O que são hipérboles?
é uma intensificação dos sentidos, né? Observe os adjetivos usados, são sempre adjetivos que exageram no tom. Isso é romantismo, tá certo? Isso é romantismo porque o romantismo ele foge da realidade. Ele foge da realidade porque ele trabalha numa perspectiva da realidade subjetiva. É o eu falando, né? Bom, a presença também da mulher idealizada. Aqui nós não temos uma história de amor como a gente tem, por exemplo, numa outra obra de Maria Firmina dos Reis, que é Úrsula, que é um romance em que Úrsula se apaixona pelo Mancebo, o Mancebo por Úrsula, e eles vivem um amor impossível, inatingível, inalcançável. Aqui a gente não tem essa perspectiva do amor impossível, não. Mas a gente tem, sim, essa perspectiva da mulher idealizada. Veja como ela descreve. Olha só. Era uma tarde de agosto, bela como um ideal de mulher. Bela como um ideal de mulher. Poética como um suspiro de virgem, melancólica e suave como sons longínquos de alaúde misteriosos. Observe novamente as metáforas, essas metáforas com esse tom bem exagerado, né? Aqui já tem também a perspectiva da fantasia, do mistério, né? Sempre essa ideia da fuga da realidade, gente, sempre essa ideia da idealização, tá? Do escapismo, certo? Do mundo, mais da transcendência do que da imanência. E veja bem, gente, ela está tratando de um tema que é um tema social. A Maria Firmina dos Reis, no Brasil e talvez na América Latina, na América do Sul, gente, é a primeira escritora brasileira, se não a sul-americana, a humanizar pessoas escravizadas. É a primeira a dar voz a pessoas negras e escravizadas. É a primeira em que mulheres como Joana falam por si, porque a gente está percebendo isso nesse conto. A mulher anônima começa a contar a história, de repente ela para, e quem começa a contar a história é a própria Joana, né? Ou seja, a Maria Firmina dos Reis, que é a autora, está pela primeira vez humanizando, né, pessoas escravizadas, tá? Agora, observe que, mas mesmo assim, ela é uma autora no seu tempo. E qual é o seu tempo? O romantismo. Então, mesmo tratando de um tema social, mesmo tratando, né, mesmo ela sendo tão à frente do seu tempo, gente, essa questão da humanização a gente discute hoje. Hoje nós discutimos isso, tá? De as pessoas serem humanizadas dentro da obra literária, de as pessoas elas mesmas falarem sobre as suas dores e sobre os seus amores. Isso é um tema contemporâneo, tá? Mas se a gente for para romances românticos, desculpem, romances contemporâneos, nós vamos ver isso por meio de uma linguagem contemporânea. Aqui a gente percebe uma linguagem romântica, que é essa linguagem com muitos adjetivos, com a função emotiva muito forte, hipérboles, dramaticidade, tá bem? Presta muita atenção nisso. E é claro que olhando para a mulher dessa forma, né? Ela é uma virgem, é um suspiro de virgem, é um ideal de mulher, tá certo? Dentro do romantismo, gente, é Castro Alves, é só na poesia de Castro Alves que nós vamos ter uma mulher com corpo, uma mulher concretizada, tá certo, gente? Aqui é Maria Firmina dos Reis, tá? É na poesia de Castro Alves
terceira geração romântica também já é mais final do século XIX que a gente vai começar a ter essa materialização, né, do corpo feminino, ou seja, a mulher com o seu corpo, né, falando, né? Claro que não como hoje, né, gente? Mas já é um primeiro momento. Bom, vamos lá, né? Além disso, Além disso, vamos para frente. Nós temos aqui também, ó, juntei tudo, tá? Subjetividade, uso abundante de exclamações, interrogações. Por quê, gente? Porque a exclamação, ela é uma pontuação que fala dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, ela está muito presente no romantismo. E por isso presente em A Escrava, como eu disse há pouco, a linguagem do conto é uma linguagem romântica, mesmo abordando o tema, um tema que perpassa uma questão tão importante aí do ponto de vista social, né? Bom, então, reticências, adjetivação intensa, exagero nas emoções e nos sentimentos, o uso das hipérboles, e essa perspectiva aí da dramaticidade, tudo que eu falei há pouco, né? Vamos observar isso nesse trecho? Olha só. Não sei que sensações desconhecidas me ajeitavam, não sei, a dúvida, né? Olhem aí as reticências, mas sentia-me com disposições para o pranto. Em vez dele dizer, né, de se dizer logo que queria chorar, sentia-me com disposições para o pranto, porque a linguagem aqui é uma linguagem dramática, tá? De repente, uns gritos lastimosos, uns soluços angustiados feriram-me os ouvidos e uma mulher correndo e em completo desalinho passou por diante de mim e como uma sombra desapareceu. Esse é o momento em que a mulher anônima, quando começa a contar a história de Joana, é, ela está contando quando viu Joana a primeira vez, tá certo? Que é assim que ela introduz, né, esse tema na tal da conversa com pessoas distintas, né, com assuntos mais ou menos interessantes. Quando ela começa a contar a história, ela fala, né, de Joana correndo, tá bem? Então, olha os adjetivos aí, gente. Vamos pensar nessa seleção vocabular? Lastimosos, angustiados, desalinho, fala de um completo desalinho, né? Ou seja, é toda uma seleção vocabular que nos leva a uma intimidade, e uma intimidade, né, que leva ao pranto, à tristeza, né? A dor, não é isso, gente? Tá? Seguia com a vista. Ela, espavorida e trêmula, deu volta em torno de uma grande moita de murta. Olha a natureza novamente aí. E colocando-se no chão, nela se ocultou. Surpresa com a aparição daquela mulher, que parecia foragida, estava foragida, era Joana, né? Daquela mulher que um minuto antes quebrara a solidão com seus ais lamentosos. Observe, ó, o adjetivo aí novamente, ó, o exagero. Ais lamentosos, com gemidos magoados, com gritos de suprema angústia. Tá? Então, observem aí essas hipérboles, né? Observe aí essa adjetivação muito intensa. Isso é romantismo. Isso é linguagem romântica, tá, gente? Permaneci com a vista alongada e olhar fixo no lugar que havia ocultar-se, tá certo? Então, eu selecionei aí para vocês esse trecho, porque esse trecho, para mim, diz bastante sobre a linguagem romântica, tá? Isso aqui já foi. Ah, e por fim, gente, personagens heróicos. No romantismo europeu, é muito
tem muito essa imagem, né, do medievalismo, porque como o romantismo ele é saudosista, passadista, foge da realidade para ir para o passado, né, sempre fugindo, sempre idealizado, esse passado histórico do romantismo é o passado medieval, tá bem? No romantismo europeu. Aqui nós trazemos esse traço, né, para o Brasil, elegemos um herói que também vai voltar ao nosso passado, né, que são os povos originários. O nosso herói é o indígena, os nossos heróis, né, o nosso povo é o povo originário, tá certo? E isso vai estar muito bem retratado no indianismo de José de Alencar e no indianismo do Gonçalves Dias, poesia e prosa. Aqui, na Maria Firmina dos Reis, nós percebemos essa perspectiva do herói na própria mulher da elite. É ela a heroína, tá? Mais uma questão que mostra o tanto que Maria Firmina dos Reis está à frente do seu tempo. É uma mulher que luta pela abolição aqui nesse conto, e isso é muito importante, gente. É uma mulher sem nome, mas é ela quem liberta Joana, Gabriel, né? Ela quem ajuda com seu heroísmo, com as suas virtudes, com a sua honra, com a sua bondade, digamos assim, né? É ela que concentra as características de, de um herói, né? Do que lá no medievalismo seria o equivalente ao cavaleiro medieval, cheio de virtudes, né? E de honradez. É ela aqui, né? É uma mulher. E eu separei um trechinho para vocês observarem isso. O Gabriel questiona. Gabriel é o filho de Joana, né? Também escravizado. Pelo amor de Deus, minha mãe, gritou Gabriel, completamente desorientado. Minha mãe, leva-me contigo. A mãe dele está partindo, na verdade, ela está morrendo. Isso é o final do conto, né, gente? Aí a mulher anônima. Tranquiliza-te, lhe tornei com calma. Não te hei já dito que te achas sob a minha proteção? Não tem confiança em mim? Né? Quer dizer, ela passa por cima dos mandos do senhor Tavares, né? E ela vai resolver a situação e ela vai libertar essas pessoas escravizadas, né? Obviamente com o apoio das leis da época, né? Porque há uma série de leis nessa época que já permitem que isso aconteça, mas o seu Tavares, né? O senhor Tavares estava mantendo essas pessoas escravizadas fora da lei, né, gente? Bom, aqui o senhor Tavares encarou-me estupefato e depois perguntou-me: que significam essas palavras, minha querida senhora? Olha como ele se dirige a essa mulher anônima, né? Com tanta educação, essa educação da elite brasileira, né? Do século XIX. No entanto, ele está bastante aborrecido, né? Lendo o conto, a gente percebe que ele está bastante aborrecido que ela simplesmente libertou essas pessoas escravizadas que eram escravos fugidos, né, do senhor Tavares. Aí ele diz: não a compreendo. E, por fim, ela diz: vai compreender-me, retorqui, apresentando-lhe um volume de papéis subscritados e completamente selados. A partir disso, no conto, ela vai abrir esses papéis e vai ler para ele, vai mostrar para ele que que a lei agora é outra e que aqueles escravos estavam, a partir dali, livres. Pessoal, muitos beijos para vocês, tá?